Você sabe quais são os principais desafios e as características do comportamento altruísta no reino animal, nos animais de diversas espécies? Vem conhecer um pouco mais sobre as hipóteses da seleção de parentesco, das características dessa hipótese. Vamos conhecer também um pouco da hipótese da seleção de grupo e quais são os seus problemas e desafios, além de entendermos um pouco mais das peculiaridades dos insetos sociais, como as abelhas, que têm um sistema de reprodução muito interessante e diversificado. Então, sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. Relembrando que aqui nós estaremos dando continuidade ao nosso entendimento sobre como o comportamento altruísta, que é o comportamento de ajudar os outros em detrimento de si próprio, evoluiu, e as suas singularidades. Então esse já é o segundo vídeo dessa série, não deixe de conferir o nosso vídeo anterior que estará linkado aqui. Antes de tudo, vamos retomar as perguntas que nós deixamos no ar no nosso vídeo anterior para ver se você respondeu certo. Como o comportamento de chamada de alarme dos macacos e pássaros evoluiu em primeiro lugar? Principalmente aqui dos macacos Velvet, que é aquele comportamento que eles gritam quando um predador está chegando perto deles. E por que esse comportamento não foi eliminado pela seleção natural, já que ele expõe o animal que está dando grito a ser visto pelo predador? Como pode a existência do altruísmo reconciliar-se com os princípios darwinianos básicos? Para responder isso, vamos começar entendendo o altruísmo e a seleção de grupo. O problema do altruísmo está intimamente ligado a questões como o nível em que a seleção natural atua. Se a seleção natural agir exclusivamente a nível do próprio indivíduo, favorecendo alguns indivíduos sobre outros, então parece que o altruísmo não poderia evoluir, pois comportar-se altruisticamente é desvantajoso para o indivíduo, porque normalmente esses comportamentos expõem aquele animal a riscos. Isso porque ele não pode normalmente deixar descendentes, ele pode acabar morrendo por conta desse risco. Pensa só, aquele animal que está dando o som de alarme, ele é mais visado pelo predador, ao mesmo tempo em que ele salva os outros, né? No entanto, é possível que o altruísmo possa ser vantajoso a nível de grupo. Um grupo contendo vários altruístas, cada um pronto para subordinar os seus próprios interesses egoístas por um bem maior do grupo, ele pode muito bem ter uma vantagem de sobrevivência sobre um grupo composto principal ou exclusivamente por organismos egoístas. Porque se todo mundo for egoísta, ninguém vai avisar que o predador está chegando, morre mais gente, mais animais. Um processo de seleção entre grupos pode, assim, permitir que o comportamento altruísta evolua. Dentro de cada grupo, os altruístas estarão em uma desvantagem em relação aos seus colegas egoístas. Mas a aptidão, que é o sucesso do grupo como um todo, será reforçado pela presença de altruístas. Grupos compostos apenas ou principalmente de organismos egoístas, nessa hipótese, eles são extintos, deixando para trás grupos contendo altruístas. No exemplo dos macacos Velvet, um grupo que contém uma alta proporção de animais que fazem aquele som de alarme, eles terão uma vantagem de sobrevivência em relação a um grupo que contém uma menor proporção de animais que dão o alarme. Assim, o comportamento de alarme, de chamada, pode evoluir por uma seleção entre grupos, mesmo que dentro de cada grupo a seleção favoreça macacos que não dão as chamadas de alarme. Mas agora vamos entender uma coisa que é bem problemática disso que nós estávamos explicando antes, que é a chamada subversão de dentro. A principal fraqueza dessa seleção de grupos que nós estávamos descrevendo como uma explicação do altruísmo, de acordo com o consenso que surgiu na década de 60, foi um problema proposto por Dawkins em 1976, que ele chamou de subversão de dentro. Mesmo que o altruísmo seja vantajoso no nível do grupo, dentro de qualquer grupo de altruístas, é suscetível que apareça e seja explorado pelos chamados freeriders, que são aqueles animais egoístas, aproveitadores, que estão ali só para tirar vantagem dos outros, que eles se abstêm de se comportar altruisticamente. Esses freeriders, esses aproveitadores, digamos assim,
eles terão uma clara vantagem, porque eles se beneficiam do altruísmo dos outros, mas eles próprios não incorrem em qualquer um dos custos ou riscos. Assim, mesmo que um grupo seja composto exclusivamente por altruístas, todos se comportando bem uns com os outros, basta um mutante egoísta para acabar com esse idílico ambiente feliz, nessa hipótese do Dawkins. Em virtude da sua relativa vantagem de aptidão dentro do grupo, o mutante egoísta acabará por deixar mais descendentes e, no longo prazo, ele acabaria por substituir os altruístas dentro do grupo. Uma vez que o tempo de geração de organismos na nível individual, cada um de cada um, ele é provavelmente muito mais curto do que o tempo que leva para gerar um grupo de animais, a probabilidade de que um mutante egoísta apareça e se espalhe é muito alto, e de acordo com essa linha de argumentação, e acaba desfazendo aquele grupo anterior. Por isso, a expressão subversão de dentro, e esse fenômeno ele é geralmente considerado como um grande obstáculo para as teorias selecionistas de grupo da evolução do altruísmo. Mas aí vamos entender a seleção de parentesco que nós falamos um pouco lá no nosso primeiro vídeo. Se a seleção de grupo ela não for a explicação correta de como os comportamentos altruístas encontrados na natureza evoluíram, então o que seria? Nas décadas de 1960 e 1970, surgiu uma teoria rival, que é a seleção de parentesco, ou teoria da aptidão inclusiva, descrita originalmente por Hamilton em 1964. Essa teoria demonstrou como o comportamento altruísta poderia evoluir sem a necessidade de seleção em nível de grupo, e rapidamente ganhou destaque entre os biólogos interessados na evolução do comportamento social. O sucesso empírico da teoria da seleção de parentesco contribuiu para o fim do conceito, digamos assim, de seleção de grupo. A ideia básica da seleção de parentesco ela é simples. Imagine um gene que faz com que o seu portador se comporte altruisticamente em relação aos outros organismos do grupo. Por exemplo, compartilhando comida com eles. Organismos que não têm o gene são egoístas. Eles guardam toda a sua comida para si, guarda toda a comidinha deles lá, pega todo o chocolate e esconde. E às vezes eles recebem esmolas, digamos assim, uns pedacinhos lá dos que são altruístas. Claramente, os altruístas estão em uma desvantagem. Porque eles estão dando, mas não estão recebendo nada em troca. Por isso, nós devemos esperar que o gene altruísta seja eliminado da população. No entanto, suponha agora que os altruístas estejam discriminando entre com quem eles vão compartilhar a comida. Nessa nova ótica, quem é altruísta não compartilha mais a comida com qualquer um, mas apenas com os seus parentes. Isso muda imediatamente as coisas. Os parentes são geneticamente semelhantes, eles compartilham os genes uns com os outros. Assim, quando um organismo que carrega o gene altruísta compartilha a sua comida, há uma certa probabilidade de que os destinatários do alimento também carreguem cópias desse gene. Isso significa que o gene altruísta pode, em princípio, se espalhar por seleção natural. O gene faz com que o organismo se comporte de uma maneira que reduz a sua própria aptidão, mas aumenta a aptidão dos seus parentes, que têm uma chance maior do que a média de outros animais de carregar o gene, aquele gene altruísta. Por exemplo, em várias espécies de aves, verificou-se que as aves que são as auxiliares, elas são muito mais propensas a ajudar os parentes a criar os seus filhotes do que são para ajudar os casais reprodutores não relacionados. Lembra que no vídeo anterior nós falamos sobre esse caso das aves, que algumas castas de aves, elas têm alguns animais que são reprodutores e tem outras aves juntas que vivem com eles, que ajudam a criar os animais, mas não reproduzem? Então é disso que nós estamos falando aqui. E inclusive nós temos um vídeo bem legal sobre esse tema, sobre uma ave australiana que ela se envolve também em comportamento homossexual. Vou deixar indicado aqui que é bem legal esse vídeo. Da mesma forma, estudos de macacos japoneses mostraram que ações altruístas, como defender os outros de ataques, tendem a ser preferencialmente direcionadas a parentes próximos. Na maioria das espécies de insetos sociais, eles possuem uma peculiaridade do sistema genético, conhecida como haplodiploidia. Isso significa que as fêmeas, em média, elas partilham mais genes com as suas irmãs do que com seus próprios filhos.
Nesse sistema, o sexo ele é determinado por ter um número de cromossomos diploides. Os indivíduos haploides são machos e os diploides são fêmeas. Como esquematizado aqui, o macho recebe somente metade dos genes da mãe, enquanto que as fêmeas recebem as outras metades, né? Mãe e pai. E ambas são, a quantidade, por exemplo, aqui do caso das abelhas, tem 32 pares de cromossomos. Se uma colônia de insetos eusociais tem apenas uma rainha e ela acasalou apenas uma vez, então o parentesco entre todas as fêmeas que são diploides em uma colmeia ou num ninho é de 3 para 4. Isso significa que as operárias nessas colônias monogâmicas da rainha, que se chama rainha única, elas são significativamente mais próximas entre si do que em outros sistemas de determinação de sexo, onde o parentesco de irmãos geralmente não é maior do que 1 para 2, metade. Assim, uma fêmea pode ser capaz de obter mais genes para a próxima geração, ajudando a rainha a se reproduzir, aumentando assim o número de irmãs que terá, ao invés de ter filhos próprios. O altruísmo pode parecer, à primeira vista, para quem é de fora, para quem não conhece essa área, um comportamento anômalo, né, do ponto de vista individual. Mas do ponto de vista do gene e da evolução, faz todo sentido. Um gene ele quer maximizar o número de cópias dele mesmo para a próxima geração. Uma maneira de fazer isso é fazer com que o seu organismo hospedeiro, né, que é quem porta os genes, se comporte de modo altruisticamente em relação a outros portadores daquele mesmo gene, desde que os custos e benefícios satisfaçam certos critérios da chamada desigualdade de Hamilton. Para fazer isso, é preciso saber distinguir quem é parente de quem não é? Ao contrário do que às vezes se pensa, a seleção de parentesco ela não exige que os animais tenham a capacidade de discriminar quem é parente e quem não é. Menos ainda para poder calcular quais são os coeficientes dessa relação. Muitos animais podem, de fato, reconhecer os seus parentes, muitas vezes pelo cheiro, mas a seleção de parentesco ela pode operar na ausência de tal habilidade. A desigualdade de Hamilton pode ser satisfeita desde que um animal se comporte altruisticamente em relação a outros animais que são de fato os seus parentes. O animal pode conseguir isso por ter a capacidade de distinguir parentes de não parentes, mas essa não é a única possibilidade. Uma alternativa para isso é usar algum tipo de indicador proximal de parentesco. Por exemplo, se um animal ele se comporta de forma altruística em relação à sua vizinhança, que é seu vizinho imediato, ali porta a porta, digamos assim, então quem recebe esse altruísmo, esse vizinho de porta aí, são provavelmente parentes, uma vez que é os parentes que tendem a viver um perto do outro. Pensa lá na sua família, geralmente os seus parentes não costumam estar mais ou menos todo mundo meio perto. Nenhuma capacidade de reconhecer parentes é pressuposta nesse tipo de cenário. A exploração que as aves parasitas dos cucos, por exemplo, né, os cucos parasitas, fazem é um tipo de exemplo desse fato. Os cucos eles exploram a tendência inata das aves para cuidar dos filhotes que estão no ninho delas, independente se aquele filhote realmente é dela ou não. Embora aqui no canal nós falamos um pouco sobre como as aves que são parasitadas pelo cuco conseguem também evitar esse parasitismo. Confere lá, esse vídeo ficou bem legal. Então, vamos explicar uma outra coisa que pode causar confusão nas pessoas. Os genes, eles determinam o comportamento? Outro equívoco popular é que a teoria da seleção de parentesco ela é comprometida com o determinismo genético. A ideia de que os genes é que vão determinar ou controlar rigidamente o comportamento daquele animal. Embora alguns sociobiólogos tenham feito algumas afirmações bem equivocadas indo nesse sentido, teorias evolucionistas do comportamento, incluindo a seleção de parentesco, não exploram essa ideia. Até porque, como nós já falamos muitas vezes aqui no canal, um comportamento ele exige uma estrutura, uma base muito maior do que somente a expressão gênica. Envolve a expressão fisiológica, envolve a expressão de aprendizado, envolve o ambiente social, envolve o ambiente físico na qual aquele animal está vivendo.
Desde que os comportamentos, né, eles tenham algum componente genético envolto neles, ou seja, que eles são influenciados até certo ponto por um ou mais fatores genéticos, aí nós podemos aplicar essa teoria aqui, da seleção de parentesco. Quando Hamilton, em 1974, fala sobre um gene que causa o altruísmo, isso é realmente uma abreviação da ideia de um gene ou um conjunto de genes que eles aumentam a probabilidade do seu portador de comportar-se de forma altruística. Mas isso é somente até certo ponto. É uma tendência. E essa nossa ideia aqui, que nós estamos trazendo, ela é bastante compatível com a existência de fortes influências ambientais sobre a expressão do comportamento, que não depende só do gene. A teoria da seleção de parentesco não nega o fato de que todas as características são afetadas por genes e pelo ambiente. Nem nega que muitos comportamentos animais são transmitidos através de meios não genéticos, como a imitação e a aprendizagem social. Um exemplo disso é a própria cultura animal, que nós já falamos aqui no nosso vídeo, na qual nós exploramos mais sobre como as culturas animais funcionam. Confere lá esse vídeo depois, ficou bem legal. E no nosso próximo vídeo nós vamos explorar mais detalhe uma outra teoria muito interessante, que é a chamada teoria dos jogos e o dilema do prisioneiro, que influencia diretamente nessa relação aqui do altruísmo. Então não deixe de se inscrever aqui no canal para conferir o nosso próximo vídeo. Eu vou deixar indicado aqui o nosso vídeo anterior dessa série, que nós falamos várias características do comportamento altruístico. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais!